falar com vocês, aqui é a Cibele, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre uma das características mais marcantes da tribo da água, o conservadorismo. Uma coisa muito legal em Avatar é como que o Brian e o Mike conseguiram desenvolver a cultura de cada nação de uma forma que fosse muito natural e muito completa. Cada nação tem a sua determinada forma de lidar com os elementos e também com determinadas situações. E isso foi feito de uma forma que não ficou forçado e nem sem sentido dentro do desenho. E nós podemos dizer que a tribo da água é uma das nações mais conservadoras, especialmente no que toca às mulheres. Logo no primeiro episódio, nós descobrimos que a Nação do Fogo atacou a tribo da Água do Sul e que todos os homens foram para a guerra, deixando para trás somente as mulheres e as crianças. Bem, homens, é importante que não demonstrem medo quando enfrentarem um dobrador de fogo, porque na tribo da água nós lutamos até o último homem. Porque sem coragem, como podemos nos chamar de homens? Isso já mostra um pouco o traço mais conservador da cultura da tribo da Água do Sul, onde os homens são treinados para serem soldados e irem para a guerra, enquanto as mulheres da tribo da Água do Sul são mais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado dos filhos. O que não é uma postura tão comum assim na Nação do Fogo e no Reino da Terra, por exemplo, em que nós temos uma mistura maior ali de homens e mulheres. É comum, inclusive, nós vermos algumas soldadas mulheres no exército da Nação do Fogo. É claro que as outras nações também têm alguns aspectos conservadores, mas nem todos esses aspectos estão ligados à questão de gênero, como tá na tribo da água. Ou melhor, nas tribos da água. Inclusive, no primeiro episódio, nós vemos muito da postura machista e sexista do Sokka. Ele diz que as garotas sempre estragam tudo, que ele não deveria ter levado a Katara pra caçar com ele. E a Katara reclama muito de que desde que a mãe deles faleceu, é ela quem fica responsável por todos os cuidados da família. Inclusive, é ela quem lava todas as roupas dele. Sabia que devia ter te deixado em casa, deixar uma garota estragar tudo. Você é o maior machista! Desde que a mamãe morreu, eu faço o trabalho todo no acampamento, enquanto você fica brincando de soldado. É inclusive nessa discussão que a Katara fica tão pistola que ela quebra o gelo do iceberg onde o Aang tá preso. Durante o desenho nós vemos outros momentos em que o Sokka tem esse discurso bem machista. Inclusive a gente já falou sobre isso num vídeo que vai estar aqui nos cards. E ele diz, por exemplo, que as mulheres são melhores em costurar, enquanto os homens são melhores em caçar, pescar, e que isso é somente a ordem natural das coisas. Entretanto, nós temos um episódio muito importante no qual o Sokka tem o seu pensamento confrontado, que é o episódio no qual ele conhece as guerreiras Kyoshi. Quem são vocês? Cadê os homens que nos emboscaram? Não havia homens, nós emboscamos vocês. Agora digam, quem são vocês e o que fazem aqui? Espera aí, não tem como um bando de garotas derrotar a gente. Um bando de garotas, é? A princípio, o Sokka não entende como que mulheres podem ser guerreiras tão habilidosas, melhores do que ele, inclusive. Mas ao ver a Suki e as outras guerreiras Kyoshi em ação, ele começa a perceber que as ideias machistas que ele tinha eram muito erradas e não faziam o menor sentido, e inclusive acaba pedindo para ser treinado por elas. Ficaria honrado se você me ensinasse. Mesmo eu sendo mulher? Desculpe eu ter te insultado mais cedo. Eu estava errado. E a cerejinha em cima do bolo é quando o Sokka vai pedir desculpa pra Suki e diz que ele tratou ela como uma garota quando deveria ter tratado ela como uma guerreira, e a Suki rebate assim perfeitamente dizendo que ela é uma garota, mas também é uma guerreira. Eu te tratei como garota quando devia ter tratado como guerreira. Eu sou uma guerreira. Mas também sou uma garota. Ai, gente, a batalha é perfeita, né? Quem é que não ama a forma como esse desenho trata de assuntos sérios, assim, com uma leveza incrível que qualquer um, independentemente da idade, consegue entender. Oi, tive que mudar o ângulo rapidinho, mas tudo bem, seguindo em frente. Algumas pessoas poderiam argumentar que esse comportamento do Sokka é devido ao fato de que ele é da tribo da Água do Sul, que é uma tribo que não é tão desenvolvida tecnologicamente, que é uma tribo bem menor. E assim, muitas pessoas acreditam que, historicamente, a libertação feminina veio de sociedades que eram mais desenvolvidas tecnologicamente, que eram sociedades mais populosas e modernas, que tinham uma certa estabilidade e que permitiam que as mulheres tivessem empregos e outros afazeres que não estivessem ligados aos afazeres domésticos. Entretanto, isso não é verdade. Historicamente, muitas tribos, muitas sociedades antigas, inclusive pré-cristãs,
cultuavam mulheres e tinham mulheres em posição de poder, sabe? Então, essa ideia de que somente uma sociedade, tipo, desenvolvida e tecnológica e tudo mais, que tem igualdade de gênero, é um pouco, assim, mentirosa. Não vamos entrar muito nesse tópico aqui. Porém, se fosse verdade essa afirmação de que sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente têm maior igualdade de gênero, a tribo da Água do Norte, que é mais desenvolvida que a tribo da Água do Sul e muito maior, não teria desigualdade de gênero, porém tem. Na verdade, a desigualdade de gênero retratada na tribo da Água do Sul não chega nem aos pés da desigualdade que é mostrada na tribo da Água do Norte, onde eles são muito mais radicais e separam muito mais as funções dos homens e das mulheres na sociedade de acordo somente com o seu gênero. Logo quando o time Avatar chega na tribo da Água do Norte, a Katara já fica indignada com a postura sexista que ela encontra, porque lá eles têm uma tradição rígida que não permite que mulheres que são dominadoras de água sejam treinadas para batalhas. Elas não podem aprender técnicas de combate com a dominação de água. Isso é completamente sexista. O próprio mestre de dobradores de água da tribo da Água do Norte, que é o mestre Paco, é completamente arrogante e preconceituoso. E depois nós descobrimos que foi justamente o seu pensamento arcaico, que queria seguir as tradições antigas da tribo da Água do Norte, que fez com que a avó da Katara, a Kanna, rejeitasse o casamento arranjado que ela tinha com o Paco e fugisse para a tribo da Água do Sul. Diferentemente da tribo da Água do Sul, onde as mulheres não são legalmente proibidas de exercerem a dominação de água para combate, na tribo da Água do Norte, apenas os homens podem fazer isso. Ou melhor, podiam, porque depois a Katara, assim, revoluciona tudo e as coisas mudam pro futuro já na época de A Lenda de Korra. As mulheres só podem aprender a dominação de água para curar e não para a batalha. E isso é muito interessante porque aí sim, historicamente, a arte da cura, digamos assim, não a medicina, mas a arte da cura, assim, aquela cura mais alternativa, com plantas medicinais e coisas assim, tem estado ligada à feminilidade, né? E tem sido muito ligada a uma arte feminina, digamos assim. Isso pode ser visto tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa, certo? Então, tanto mulheres podem abraçar essa arte da cura, quanto algumas pessoas dizem que as mulheres só podem estar naquele âmbito, que é o caso da tribo da Água do Norte, né? Mulher não pode ser guerreira, só pode se dedicar a essa arte feminina de curar. Ao contrário da medicina, aí as coisas mudaram historicamente, porque aí eram somente os homens que poderiam praticar medicina durante muito tempo. Mas enfim, o que a gente queria fazer a comparação aqui é de que na tribo da Água do Sul, as mulheres não vão pra batalha, sim por uma questão um bocado sexista, mas por uma questão de costume. Já na tribo da Água do Norte, as mulheres são proibidas de sequer treinar para se defenderem. Elas só podem treinar a dobra de água para curarem. Outra característica marcante do conservadorismo da tribo da água é que as meninas, ao fazerem 16 anos, se tornam casáveis e passam a estar, assim, disponíveis para casamentos arranjados. As meninas não têm muita opinião sobre com quem elas vão se casar e os seus noivos presenteiam elas com um colar de noivado que tem uma faixa azul e um pingente que deve ser entalhado pelo próprio pretendente. O colar, então, mostra para todas as pessoas da tribo que aquela menina está comprometida e prestes a se casar. Esse conservadorismo também se estende à forma de governo da tribo da água. A tribo da Água do Norte segue uma monarquia hereditária, que inclusive se estende até a época de A Lenda de Korra, pelo que a gente sabe, e a ascensão política se dava muitas vezes pelas conexões e contatos que as pessoas tinham com pessoas influentes já, ao invés de ser uma questão de mérito ou vocação, ou o que quer que seja que não fosse ter boas conexões com outras pessoas. E por causa disso, casar-se com a filha do chefe da tribo, ou seja, a princesa daquela tribo, era considerado um passo muito importante na carreira política de uma pessoa. É uma coisa realmente bem arcaica, né? Mas, infelizmente, também é uma coisa muito vista na nossa história. Aliás, vale ressaltar que era uma monarquia hereditária
patriarcal, ou seja, se a filha do chefe da tribo fosse uma filha, ao invés de um filho, ela não tinha o direito de herdar a chefia da tribo, e sim o marido dela queria herdar. Nós também podemos ver essa questão no Reino da Terra e na Nação do Fogo. Essas duas nações tinham esse mesmo costume até o final de A Lenda de Aang. A Ursa, por exemplo, foi praticamente obrigada a se casar com o Ozai, mas pelo menos nesses lugares as mulheres tinham outras liberdades no que diz respeito à profissão e à dominação dos seus respectivos elementos. Aliás, a monarquia da Nação do Fogo também era uma monarquia hereditária patriarcal, e a Azula só ia herdar o trono da Nação do Fogo porque o Ozai não tinha mais o Zuko como filho dele, né? Tinha deserdado o Zuko, e ele não tinha outros filhos nem outros herdeiros. E o tio Iroh também tinha abdicado do direito dele. O casamento também era tido como uma forma de fortalecer as relações entre a tribo da Água do Norte e a tribo da Água do Sul. Pra quem não se lembra, a tribo da Água do Sul foi criada por pessoas que tinham migrado da tribo da Água do Norte para o Polo Sul, depois de terem vários conflitos civis na nação original. Então, a tribo da Água do Sul passou a ser governada por um conselho de anciãos, mas que reconhecia o chefe da tribo da Água do Norte como seu chefe também, desde que a tribo da Água do Sul pudesse manter a sua autonomia. E com o tempo, casamentos entre famílias sulistas e a família governante da tribo da Água do Norte foram utilizados para manter as relações e estreitar as relações entre as duas tribos. Isso até 171 depois do genocídio, quando acontece a Guerra Civil das Tribos da Água, e então elas se separam definitivamente. Então a tribo da Água do Sul passa a ser uma confederação tribal governada por anciãos, por um conselho de anciãos, que elege o chefe tribal. Nesse ponto da história da tribo da Água, a tribo da Água do Norte tinha um sistema de hierarquia muito mais rígido. Tanto que no norte, o chefe da tribo era considerado uma autoridade máxima da tribo, e as outras pessoas tinham que literalmente fazer qualquer coisa que ele mandasse. Entretanto, na tribo da Água do Sul, o chefe é escolhido mais como um líder, alguém em quem a população confia e quer seguir a liderança daquela pessoa. E no norte também é importante ressaltar que a família do chefe era vista como uma realeza, tanto que a Yue era a princesa Yue. Na época de Korra a gente consegue ver como que a Korra não tem nenhum título de realeza, mesmo ela sendo filha do Tonraq, que era pra ser o chefe da tribo da Água do Norte, porém, né, tem toda a treta lá que aconteceu com ele, que ele foi exilado, mas ainda assim ele é irmão do chefe da tribo da Água do Norte, que é o Unalaq. Mas eles dois não têm nenhum título de realeza e continuam assim, mesmo depois que o Tonraq é feito chefe da tribo da Água do Sul. Uma coisa importante sobre esse vídeo é que essas tradições patriarcais e sexistas foram sendo deixadas de lado desde a Grande Guerra contra o Senhor do Fogo Ozai, até o momento de A Lenda de Korra em 171 depois do genocídio. Quando acontece a guerra civil entre as tribos, por exemplo, uma princesa tribal já pode se tornar chefe da tribo e as mulheres já podem aprender a dominar a água para combate, assim como também os homens já podem aprender a dominar a técnica de cura, que também era uma coisa assim que os homens só podiam fazer a dominação de água para combate e as mulheres só para cura. E já na época de A Lenda de Korra, tanto os homens quanto as mulheres podem dominar a subdobra de cura e também podem aprender a dominação para combate. E nós também podemos observar isso em outras nações, como a Rainha da Terra, que foi assassinada pelos Ahri, e a Izumi, que é a Senhora do Fogo atual no tempo de A Lenda de Korra. Isso mostra como que certos costumes acabam mudando ao longo do tempo, especialmente quando eles são questionados e confrontados. Com Korra, nós ainda temos uma amostra de como o pensamento da tribo da Água do Sul ainda é um pouco conservador, quando a Korra vai com a Asami para contar para os pais dela que as duas estão no relacionamento. Isso acontece na HQ Guerras Territoriais, parte 1, que se vocês quiserem ler, vai estar o link na descrição. Ao ouvir a notícia, os pais da Korra aceitam super bem e não recriminam o relacionamento da filha com a Asami. Entretanto, o pai da Korra fica muito preocupado com o que as outras pessoas da tribo vão dizer sobre a Korra e aconselha a Korra a deixar o relacionamento dela com a Asami privado para que a tribo não saiba. Isso causa uma grande indignação e raiva na Korra, que se sente muito exposta aos preconceitos que ainda existem na tribo da qual ela faz parte. E também vale lembrar que a Korra foi criada um bocado isolada do restante da tribo da água, então ela tem um pensamento muito mais liberal do que
o restante da tribo da Água do Sul em si. Fora que também ela viajou pelo mundo, conheceu o mundo todo, teve altos ensinamentos do Tenzin. E esses foram alguns exemplos do conservadorismo na tribo da Água, tanto na tribo da Água do Norte quanto na tribo da Água do Sul. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e também se vocês perceberem algum outro exemplo de conservadorismo em alguma das tribos da água. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo para ajudar o canal do Mundo Avatar a continuar crescendo. E se você é novo por aqui, pensa assim, talvez, se você não gostaria de se inscrever, ver os outros vídeos, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque a gente tem muito vídeo legal vindo pela frente. Você também pode se tornar membro do Mundo Avatar e ganhar recompensas maravilhosas e apoiar o nosso trabalho. Isso ajuda muito, a gente está muito feliz por todos vocês que se tornaram membros. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado tem uma recomendação de vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!